falar um pouco sobre a necessidade do crente ler a palavra de Deus. Todo mundo, de uma certa forma, sabe da necessidade ou ainda o como é importante ler a Bíblia, uma vez que é a palavra de Deus. Acontece que no nosso contexto brasileiro, nem todo mundo que é cristão consegue fazer a leitura sequer da Bíblia toda. E por causa de que acontece tal coisa? Eu arrisco a dizer que, provavelmente, uma das razões é o fato da pessoa não ter adquirido o hábito de leitura. Por que digo isto? Quando a pessoa tem o hábito de leitura, ela lê absolutamente tudo que estiver à sua frente. A gente precisa conceber que a leitura da vida das pessoas, do mundo, bem como a leitura desse mundo das letras, são necessárias. E no tocante àqueles que não têm o hábito de leitura, você precisa, nesse caso, criar esse hábito ou formar. E como é que você vai criar um hábito de leitura caso não tenha? A primeira coisa que eu digo é que você precisa passar a ler algo do seu interesse, porque a leitura precisa ser o quê? Prazerosa. Você precisa realmente ter alegria ao ler. Por exemplo, se você gosta de futebol, uma outra pessoa gosta de culinária, ou qualquer outro assunto do seu interesse, que lhe dá prazer, alegria, eu sugiro que você adquira, por exemplo, materiais alusivos a esse assunto do seu interesse. Vamos supor que alguém gosta de gibi. Isso mesmo, de gibi. Ah, mas gibi não é uma literatura voltada mais para o público infantil? Quem disse isso? O gibi é um tipo de literatura que pode ser lido tanto por crianças, adolescentes, adultos ou jovens, por exemplo. Mas se você gosta de gibi, eu sugiro que você leia gibi. Você faça uso da leitura cada vez mais e mais, de uma forma intensa, até você adquirir o hábito. E como é que você vai saber que adquiriu o hábito? Quando você passar a ler tudo que está diante dos seus olhos. Se você começa com algo de interesse, tem prazer, e vamos supor agora que seja algo relacionado à culinária. Você, ao criar o hábito, depois de um período de tempo lendo intensamente, você vai estar no ponto de ônibus e você vai estar aguardando o seu ônibus, mas todos os ônibus que passar, você vai fazer o quê? A leitura para o bairro tal, etc e tal. Você vai fazer leitura não apenas dos outdoor que estiver diante de si, mas também a todo e qualquer momento. Se porventura você se deparar com uma literatura que esteja disponível num consultório médico, você vai fazer uso daquela revista, daquele material. Você vai, enfim, fazer leitura de tudo e de todas as maneiras. Vamos supor, se você estiver na rua e por acaso tiver um jornal, você necessariamente não vai abaixar para pegar o jornal, porque está sujo, etc e tal, não é assim? Mas provavelmente você vai parar, colocar o pé em cima do jornal e vai ler algumas manchetes daquele jornal. Porque você aprendeu que a leitura é algo prazeroso, que vale a pena e lhe traz felicidade, mas agora você começa a ampliar o seu leque de conhecimento e absorver outros conhecimentos de uma forma mais genérica. Uma sugestão, então, que eu dou é que você comece com
algo do seu interesse, até criar o hábito de leitura. Uma vez criado, você vai fazer a leitura, por exemplo, da Bíblia toda, lendo a Bíblia de maneira criteriosa e sistemática. Quando era adolescente, eu me deparei com uma frase que dizia o seguinte: ler é o melhor caminho para novas descobertas. Desde então, não esqueci, gravei na minha mente, no meu coração, e tenho feito desta frase meu lema. Porque para a gente conhecer cada vez mais e mais a palavra de Deus, a gente precisa ler. Mas ler também é entender. Se você lê e não entende, gerou confusão, isso é um sinal de que você não soube ler. Mas a boa notícia é que ler é uma arte. E como arte, ela pode ser aprendida. Primeiro, desenvolva esse hábito de leitura. Depois você vai entender que a leitura vai estar acompanhada da reflexão. Você lê para entender, mas é preciso que refletir. Não é ler por ler. Não é ler de forma afobada e apressada. É ler cuidadosamente, atenciosamente. Ler acompanhado de reflexão. Quando você começa a ler corretamente, você vai iniciar extraindo do texto lido o sentido. No caso da Bíblia, você vai extrair o sentido do texto conforme está sendo apresentado a você como leitor. A compreensão é muito importante porque ela implica em conhecer a intenção do autor. Se você lê, por exemplo, o Evangelho de Lucas, mas não compreende a intenção do autor, você peca nesse quesito de leitura. Porque conhecer a intenção autoral é identificar a mensagem explícita ou, quando não, implícita, está no texto. Eu diria que é tentar captar ou identificar o tema central de um texto sacro. Ou seja, você precisa também cotejar, confrontar, analisar o que o texto está dizendo com aquilo que você sabe a respeito do assunto. Que Deus, portanto, lhe abençoe nesse sentido da leitura bíblica. É um desejo do meu coração, é também a minha oração. Amém.